O meu nome é Glorie e eu sou a professora da Sala de Recursos Multifuncional do estudante JP, que está matriculado no 6º ano do ensino fundamental e tem como diagnóstico a deficiência intelectual. Os professores do 6º ano me passaram que JP tem dificuldade na língua portuguesa, tanto na leitura quanto na escrita. Sua leitura tem pouca fluência, ritmo lento, sem flexões e não respeita as pontuações. Na escrita, não tem coesão nem coerência e tem erros ortográficos. Precisa de auxílio para entender e interpretar os textos. Nas habilidades de aritmética, JP tem dificuldade de resolver operações de multiplicação e divisão e de interpretar e resolver as situações problemas. Os professores ainda se queixaram que JP não para pela sala, fala muito, não organiza seus cadernos, não termina as suas atividades, tem pouca socialização, parece não compreender o que é pedido nas atividades ou avaliações. Pensando nisso, chamei JP para uma conversa informal, para iniciarmos o vínculo e também essa nova caminhada rumo à aprendizagem. JP me confidenciou que ele gosta muito de futebol. E também fizemos alguns combinados para que o estudante pudesse perceber que existem regras e aprendesse a lidar com seus conflitos e frustrações no futuro. Os combinados foram: JP teria que prestar atenção nas explicações, permanecer sentado na hora das atividades, organizar os seus cadernos, esperar a sua vez de falar e concluir as suas atividades. Estreia JP o quanto uma sala de recursos multifuncional pode ser agradável, convidativa, organizada, repleta de recursos e materiais e como é possível aprender de maneira descontraída e se divertindo. Sempre trabalho com o tema de interesse dos meus estudantes. Como o JP me contou que adora futebol, eu procurei adaptar algumas atividades envolvendo o tema Copa do Mundo. É claro que em 12 minutos é impossível demonstrar tudo o que é possível fazer para estimular este educando. Porém, eu vou mostrar alguns recursos e após eu vou focar numa atividade específica na língua portuguesa para desenvolver uma leitura com fluência, com o ritmo adequado, respeitando as pontuações e uma escrita com coesão e coerência e com menos erros ortográficos. E para entender e interpretar os textos, eu preparei uma diversidade de recursos e materiais, quase sempre envolvendo o tema de interesse do meu educando, que é Copa do Mundo. Para isso, fizemos pesquisas na internet sobre o histórico da Copa do Mundo, sobre curiosidades de jogadores, quais países vão participar da Copa do Mundo de 2022. E no texto dessas pesquisas, JP fazia a leitura juntamente comigo e grifava as palavras que ele não entendia, para que após a gente procurasse no dicionário e ele entendesse o significado. Fizemos caça-palavras sobre a Copa do Mundo, sempre enfatizando os sinais da pontuação de maneira divertida, através de mímica, brincadeiras, complete. Temos leitura de fichas, diversas fichas com palavras diferentes, marcando o tempo de cada leitura. Leitura de gravuras diferentes. Leitura de fichas com parlendas, trava-línguas, cantigas de roda. Leitura de frases. Jogos de bingo. Dominó com palavras. Ditado divertido envolvendo diferentes gravuras. Ditado de adivinhas.
Trabalhei com a poesia da Cecília Meirelles, Jogo de Bola, e fizemos a interpretação. Quiz de perguntas sobre a Copa do Mundo. Interpretações de jogos de futebol. Na matemática, para estimular a concentração, a memória e a organização, e também para sanar as dificuldades do estudante em resolver operações de multiplicação e divisão, e também para interpretar e resolver as situações, problemas, eu trabalhei com diversos materiais lúdicos e coloridos. Mas, primeiramente, eu expliquei o significado da multiplicação e da divisão, utilizando vários materiais concretos, como tampinhas, palitinhos, etc. Gostei muito de trabalhar com a tabuada colorida como apoio, com a tabela de Pitágoras, que é muito interessante e o aluno acaba entendendo o significado da multiplicação. Por exemplo, se eu quero 4 vezes 5, eu vou levar o 4 até o número 5 e vou ver que 4 vezes 5 é 20. Com a tabela de Pitágoras também, eu trabalhei com o JP, com que ele respondesse as multiplicações e após fizesse sua autocorreção, trabalhando a autonomia e a autoestima. Usei como apoio a placa montessoriana. Jogamos dominó de multiplicações e divisões. Jogamos jogos de circuito envolvendo multiplicação. Fizemos quebra-cabeça de multiplicação e divisão de gravuras. Atividades gráficas envolvendo a Copa do Mundo e a multiplicação e a divisão. Resolvemos situações, problemas envolvendo a Copa do Mundo. Utilizei também um aplicativo chamado Jogo de Tabuada com Geli, muito interessante, utilizando o tablet com JP, aonde foi possível estimular tanto a multiplicação, como a divisão, como a resolução de situações, problemas. Como eu prometi no início do vídeo, agora eu vou mostrar a atividade específica a qual eu utilizei para avaliação e também para finalizar o trimestre com o JP. Nós dois criamos um álbum muito parecido com o da Copa do Mundo, porém com o nome Os Craques da Escola. Para isso, JP já teve que começar resolvendo uma situação-problema. Ele teve que me dizer quais alunos, podendo ser da sala de aula ou da escola, fariam parte da sua seleção. E quais ele colocaria como número 1, número 2, número 3 e para qual ele daria uma posição de destaque. Após, tiramos fotos desses alunos e confeccionamos figurinhas. Assistimos jogos de futebol nas aulas de educação física e criamos times para esses jogadores. Assim, pudemos preencher a nossa tabela do nosso álbum com o placar dos jogos. JP teve que fazer pesquisas sobre as curiosidades da Copa, fazer a leitura e escrever o que entendeu. E após escrever uma curiosidade sobre a nossa escola, teve que pesquisar sobre o mascote da Copa do Mundo e fazer o desenho do nosso mascote, que ele deu o nome de Jamelão, tendo que escrever sobre o mascote. Para compor o álbum, JP pesquisou o formato da bola e teve que fazer situações, problemas, como por exemplo, se num jogo de futebol tem 5 bolas, quantas bolas vão ter em 54 jogos? Me confidenciou que o craque preferido dele era o Neymar, então ele teve que fazer uma pesquisa sobre esse jogador, escrever um texto e fazer a leitura, após escolher uma pessoa da escola que ele considera um grande craque e escrever sobre esta pessoa.
Para estimular a multiplicação e divisão, eu propus o jogo do bafo e usamos figurinhas do álbum da Copa do Mundo, como também as figurinhas que eu e JP criamos com os alunos que ele escolheu para sua seleção. Para isso, trabalhamos nas aulas coletivas e dividimos as figurinhas de maneira igual para todos os alunos. Em dupla, eles tinham que criar as suas próprias regras. Um de cada vez iria bater com a mão para virar essas figurinhas. E quem virasse, ganhava. E no final, fizemos a contagem de quem ganhou ou perdeu mais figurinhas. E em seguida, eu propus que nós fizéssemos a multiplicação em dupla. Ou seja, multiplicar a quantidade de figurinha que eu ganhei vezes a quantidade de figurinha que a minha dupla ganhou. É válido lembrar que todo final de período, eu e JP fazíamos uma autoavaliação, onde ele tinha que responder se ele cumpriu os combinados, se ele se comportou, se ele teve alguma dificuldade. Após, ele recebia uma figurinha motivacional, dizendo quanto ele é importante, especial e quanto ele é capaz. JP levou como lembrança do trimestre o álbum Craques da escola, mas com certeza em sua bagagem levou muito mais que aprendizagem. Hoje ele tem uma nova esperança, sua autoestima está elevada, ele se sente capaz. Porque ensinar é muito mais que transmitir conhecimentos, é mostrar possibilidades de aprender.